Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos e por todos. Eu fico muito feliz com o convite, mas também agora, quando chega a hora de subir no altar para falar com vocês do que Deus tem falado ou feito através da nossa vida, é uma responsabilidade muito grande que muitas vezes eu quis fugir dela. Mas eu não podia fugir de um convite do pastor William, da pastora Nina. E o pastor William era baterista. E às vezes eu era bem chato naquele tempo, muito mais chato do que eu sou hoje. E eles não queriam muito ouvir meus conselhos. A pastora Nina era nossa vizinha e a minha esposa, a pastora Lucia, amiga da mãe dela, trabalhavam na mesma cidade, moravam na mesma cidade. E quando ela nasceu, houve a felicidade de poder cuidar da Nina desde o nascimento, e a gente sempre morou muito perto. Eu queria agradecer muito a Deus pela vida de vocês, o convite, e eu queria dizer para vocês que logo no início do culto Deus me deu uma visão de um grande avivamento nessa cidade como jamais foi visto. E um avivamento nessa cidade como jamais foi visto e que começava nesse altar, nessa igreja, e pela paixão de vocês, a paixão que os discípulos de vocês têm por Jesus e essa capacidade que vocês têm de como igreja, de seguir aquilo que vocês têm visto na vida dos pastores de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Será que está muito distante da boca o microfone, é isso? Tá bom. Não é a primeira vez que reclamo disso. Tá bom? Eu queria também louvar a Deus pela vida do pastor Jones, meu amigo, vizinho. E eu lembro dele, se hoje ele é magrinho, você imagina, há uns 15 anos atrás, quando ele tocava na banda da igreja, junto com o pastor Shalom, também. Uma bênção, eles três, eles têm muita coisa ruim para falar da minha vida e graças a Deus eu sempre compro o silêncio deles, né? Com algum café lá em casa, alguma coisinha assim. Eu estou devendo para você, compadre, o café, mas vou pagar, não precisa você falar nada para eles. Glória a Deus por essa igreja. E o pastor William pediu para compartilhar um pouco através do que Deus tem feito através da nossa vida. Antes eu queria lembrar que eu trouxe uma galera que está lá no último banco. Eles pediram aonde nós sentamos, pai. Daí eu disse, senta lá atrás. Fica lá atrás porque vocês têm vergonha de levantar, vergonha de tudo. Fica de pé, meus 4 convidados lá, para vocês conhecerem. Glória a Deus. Pode sentar, obrigado. Eles são meus filhos, meus discípulos, meus amigos. Moram lá em casa, uma parte deles, uma boa parte deles. O Charles é do Virmonde, o líder lá em Virmonde, né? Estamos aí, trouxe ele mesmo, porque esse é o ano que eu acredito que vai desencalhar, vai casar, e nós temos essa esperança, e eu tenho que levar, onde tem gente boa, menina de Deus, tenho que levar, vai que dá certo, né? E na ponta de cá, tá a Neuci, a vida não foi fácil para ela por muitos anos, mas Jesus encontrou ela, e ela, há 1 ano que ela conheceu Jesus, há 1 ano ela mora lá em casa, ela é uma bênção. E vai para o reencontro agora no final do ano. Deus é muito bom para ela. Ela por muitos anos ela estudou numa escola especial,
mas hoje ela conheceu a linguagem de Jesus, se apaixonou e ela tira 10 nas provas do fundamentos, da visão e do caráter. Ela é uma bênção. Do lado dela, a Brenda fez 16 anos agora esses dias, mas não se preocupe que ela não está, nem ela nem a Neuci ainda no ponto de casar. Então não olhe, olhe para mim se você precisar olhar para algum lugar, não tem problema. Elas estão aí esperando o tempo de Deus, né? E vai demorar, em nome de Jesus. Ela é uma líder abençoada. Do lado da Brenda está o meu filho Klaus, um menino de ouro. Ele é líder de célula, ele é uma inspiração para a minha vida. Eles acharam que eu trouxe eles para eles fazer companhia. Na verdade, eu convidei eles para estar comigo, para aprender com eles, para não perder esse espírito jovem que eles têm. E aí eu gosto quando chamo eles, eles dizem, demorou, então já estão embarcando no carro, já estamos vindo, eles são uma bênção. Glória a Deus pela vida deles. Eu queria te convidar a orar, depois nós vamos entender um pouco pela palavra que Deus quer falar conosco. Fecha os teus olhos por um instante. Pai amado, nós nos reunimos em Teu nome, como Teus filhos, como igreja. Carecemos demais, Deus, da Tua presença. Nós queremos ouvir do Senhor. Deus, que eu seja capaz de transmitir o que o Senhor quer nos ensinar e nos falar. Nós amamos tanto a Tua presença, Deus. Nós precisamos tanto do Senhor. E hoje, Deus, nesse dia memorável para essa cidade, quando o Senhor me mostrava que coisas grandes vão acontecer através dessa igreja, coisas impensáveis aos olhos dos que não estão aqui. Se soubessem, Senhor, estariam todos aqui. Se soubessem o que o Senhor vai fazer, quantos se renderão a Ti, Deus, através dessa igreja e desse lugar. Que coisa linda, Senhor, a organização. O Senhor pensou em tudo e usou os Teus filhos para fazer. Que emoção, que alegria, que propósito esse povo tem, te amar tanto assim, Deus. O Senhor merece muito mais, mas eles amam o Senhor porque eles conheceram o amor que o Senhor tem pelos pobres, pelos simples, pelos perdidos. Deus, muito obrigado, Deus, por essa igreja, por esse tempo. Espírito Santo, que a gente possa ouvir, ser capaz de armazenar, executar e fazer acontecer tudo aquilo que o Senhor quer para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos dos 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Avança um pouquinho mais para o livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 23. E retornando Jesus do barco para a outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amém. Amém. Glória a Deus. Os anos foram passando e eu fui tendo mais dificuldade para ver, então eu vou me usar da Bíblia para aumentar aqui um pouquinho, diminuir a distância, dos meus olhos míopes.
para esse lindo esboço de pregação que Deus me deu. Amém? Amados, no livro de Mateus, esse texto que nós lemos, Jesus está tendo os seus últimos tempos com os seus discípulos. Jesus está ali conversando com eles, dando as últimas orientações, dizendo para ele como eles deveriam agir. E dessa forma, então, Jesus queria que a gente aprendesse a agir como os discípulos dele agiram. Já no livro de Marcos, no texto que nós vimos, nós vemos assim, no contexto, um pouquinho antes, uma grande maratona que Jesus viveu no dia anterior, naquela noite anterior, e no outro dia de manhã, com a visita de Jairo na praia onde ele estava. Jesus, durante o dia, ensinou, ministrou, explicou, orientou como a gente deveria fazer. Quando foi à noite, ele disse, vamos carregar um pouco de pedra. Ele pôs todo mundo no barco e disse, vamos atravessar o mar da Galileia. E para no outro lado chegar, Jesus com certeza sabia que havia lá no outro lado alguém, um homem, uma família. Atrás de um homem tem uma família, atrás de uma família tem outras famílias, os irmãos, os avós, os tios, todos eles sofrendo por causa de uma pessoa que estava endemoniada constantemente todo o tempo e estava ali despida, nua, dormindo num lugar inapropriado. Jesus pega todos os seus discípulos, põe eles no barco, Jesus vai descansar porque o dia foi longo, então vem uma tempestade e Jesus dorme e eles acordam, Jesus, o senhor quer que a gente morra? A noite foi difícil, ele chega ao lugar, a pessoa é liberta, então eles entram no barco, voltam para Cafarnaum, quando talvez ele quisesse ir para sua casa, que ele tinha uma casa lá, então ele chega na praia onde põe o barco, e aí um homem vem desesperadamente, se joga aos pés dele e diz, a minha filha está a morrer. Jesus, vem na minha casa. Esse Jesus que é igual a você, jovem, com o espírito jovem, esse Jesus deve ter dito, demorou, Jairão. Vamos lá, é para agora, nós vamos para a tua casa. Talvez Jesus até soubesse onde ele morava, ou talvez eram vizinhos de casa. Jesus então vai com Jairo, mas logo no caminho, Jairo tinha muita pressa, queria chegar porque uma filha de 12 anos a morrer. Então eles no caminho encontram uma mulher que está há 12 anos esperando a cura, dormindo lá no quartinho do lado de fora da casa, para não chegar perto da sua família, não podia cozinhar, ter contato com o seu esposo, não podia ter relacionamento com ninguém, e ela consegue, por sua perseverança e luta, tocar na roupa, nas vestes de Jesus. Jesus para, eu imagino Jairo desesperado agora, Jesus falou, demorou, mas está demorando mesmo. Então, essa mulher é curada, Jesus segue, quando parece que a coisa ia andar, ia sair correndo a decisão lá para a filha dele ser curada, então chega alguém e diz, Jairo, não amole o mestre que a tua filha já morreu. Amados, Jairo era um importante sacerdote. Era uma autoridade, ele representava a lei, ele representava a cultura, ele representava a forma de vida, ele representava a igreja, ele representava o que havia de lugar para as pessoas se concentrarem. Ele estava ali como uma autoridade naquele lugar, justamente o povo que não aceitava Jesus como Messias. Ele estava ali representando esse povo que não via em Jesus o Messias, que não via em Jesus o Filho de Deus. Mas esse homem precisou romper seus conceitos, deixar a sua casa, sair. Provavelmente esse homem tinha tido muitas condições e foi várias vezes ao médico com sua filha. Se essa mulher que gastou tudo o que tinha durante 12 anos, haviam médicos, então essa menina deve ter sido levada. Mas talvez o médico não resolveu e alguém chegou e disse, olha, tem um chá. Esse chá de quebra-pedra, cipó milome, esse menstruz é bom, esfrega, põe atrás da orelha. Talvez fizeram muita coisa para achar uma forma para salvar a filha desse homem.
mas não aconteceu. Esse homem precisou romper seus conceitos. Esse homem precisou fazer uma escolha. A sua cultura, a sua forma de vida, a sua igreja, a opinião dos seus amigos ou a vida da sua filha. Jairo precisou entender que precisava de Jesus. Não era a filha só de Jairo que precisava de Jesus. Jairo precisava conhecer Jesus. Jairo precisava ter uma experiência com Ele. Amados, há uns 15 dias atrás, uma família que tinha tido participação na nossa igreja lá em Virmonte, mas agora estava, a certo ponto, tinham se mudado, ido para um outro lugar, voltaram e tiveram longe da igreja. Nós fomos visitar justamente no momento que saiu o diagnóstico de um câncer no intestino da senhora. E ela disse: pastor, eu preciso de oração. Pastor, eu tenho tomado chá, tudo que me trazem aqui em casa. Tudo que me servem, tudo que fazem, tudo parece que me ajuda. Eu tenho esperança de ser curada desse câncer. Amados, na hora da dificuldade, as pessoas correm, buscam, tomam qualquer coisa, acham uma forma. As pessoas chegam e dizem para Jairo, o homem diz: Jairo, agora tua filha morreu, não amola mais o mestre. Eu imagino o desespero de Jairo quando ele ouve essa notícia. Quem tem filho como eu, tenho vários filhos, mas se um desses meus filhos tem alguma dificuldade. Então Jairo recebe essa notícia e eu imagino o espanto dele. Então Jesus ao lado dele, Jesus diz para Jairo pela palavra, diz assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jairo, não tenha medo, tenha fé. O que Jesus disse para ele, que a fé supera todo medo, que a fé é muito maior do que qualquer medo. As pessoas chegando na casa de Jairo choram. Tem aquelas pessoas que recebiam por dia para chorar. Eu não sei se você pegou esse tempo, mas eu era muito piazinho e quando eu queria ganhar uma grana diferente assim, meu pai tinha um comércio, tinha roça, mas capinar na roça do meu pai era muito duro, difícil, parece que era o pior lugar para capinar, cortar fumo. Nós tinha um pequeno comércio, então a gente tinha essa propriedade perto, tinha que ajudar, fui ficando moço, mas às vezes quando não tinha serviço lá, eu arrumava serviço em algum outro lugar, eu ia trabalhar, chamava por dia, ganhava por dia, imaginamos hoje 50, 60, 70 reais, pegava às 6 horas da manhã numa enxada, ou numa foice para cortar trigo, cortar soja, essas coisas assim, ia até a noite para ganhar 50 reais. Agora ali quando Jairo chega em casa, aquelas de 50 que ganhava 50 para ir chorar no velório, já estava tudo lá. E aí Jesus chega e diz para elas: para com essa choradeira. Mas elas não queriam parar, elas diziam, zombam, riem, porque Jesus diz que ela apenas dorme. Então Jesus entra no quarto onde está essa menina e diz: menina, levanta. Talita, levanta. Ponha-se de pé. E ela se põe de pé, começa a andar no quarto, aquela que estava morta. E aí Jesus diz: dê comida para ela. Eu estou te contando essa história, eu te lembrei dessa história que você conhece. É uma das histórias mais comentadas da Bíblia, faladas na Bíblia. Mas eu ouvi de Deus para contar essa história para você, porque essa história se parece com a de muitos de nós. Essa história, ela representa, talvez para nós, para muitos de nós, deixamos de conhecer Jesus antes por causa da nossa cultura. Muitos talvez perderam a oportunidade de conhecer Jesus,
porque tinham uma religião e que porque naquela religião não podiam sair daquela região, então deixaram de ter a oportunidade de ter uma experiência com Jesus. Talvez essa história fale dos nossos costumes. Nós somos de uma igreja tradicional, não pode levantar e bater palma. O altar não é lugar para dançar, muitos dizem. Outros têm, na cultura deles como igreja, eles não dizimam, eles não ofertam, né? Eles não levam dinheiro para o altar, porque eles consideram que quando precisa fazem uma coleta. Talvez essas formas diferentes de ver a igreja tenham impedido que muitos de nós tivéssemos conhecido Jesus mais cedo. Mas talvez essa cultura, essa forma de ver tenha impedido que pessoas do outro lado da parede da igreja tenham perdido a possibilidade de conhecer Jesus. Muitos pais do lado de fora ainda choram porque seus filhos estão viciados. Muitos pais choram porque perderam o controle sobre seus filhos dentro da sua casa. Muitos pais choram porque simplesmente não têm mais autoridade. E aquilo que deveria ser um lar abençoado se tornou uma república, um lugar onde há uma zoeira e uma bagunça. Cada um põe o seu som, cada um anda do seu jeito, cada um veste a sua roupa, cada um curte a vida no seu momento e da sua forma. E aquele quarto que deveria ser o lugar para o repouso de um homem e de uma mulher de Deus, muitas vezes se torna o ponto de encontro da promiscuidade de jovens que pais preferem que eles se prostituam dentro das suas próprias casas. Muitas pessoas não mudam seus conceitos e se tornam pais de jovens doentes, infelizmente. Eu nasci numa família evangélica, e ela era bem liberal fora da igreja. Mas dentro da igreja era um silêncio absoluto, total. Quando o sino batia, que era hora de começar o culto, menino, ninguém mais falava com ninguém. Era um silêncio. As moscas tinham toda a liberdade de voar. Não voavam muito, porque já o irmão dava uma bibilhada nela. E ela já morria porque não podia haver nenhum animal, nenhum inseto, nenhuma mosca, nenhum barulho. Havia silêncio dentro da igreja, havia respeito dentro da igreja, mas havia uma liberdade desnecessária ou inentendível fora da igreja. Fora da igreja haviam festas, e nessas festas havia dança, e nessa dança havia os limites sendo ultrapassados, e nessas festas havia bebida, e depois à tarde haviam muitas brigas, e era sempre assim, sucessivamente, todos os anos e cada vez que acontecia. Havia uma exigência para mim e para nós jovens adolescentes, que até os 15 anos precisava passar por uma coisa que se chamava confirmação, que era a confirmação da minha fé. Para isso eu precisava responder diante de toda a igreja muitas perguntas, e eu decorei tudo, eu decorei a ordem dos livros da Bíblia, eu decorei o Pai Nosso, eu decorei o credo, eu decorei tudo que era exigido, a lei, a hierarquia da igreja, mas eu nunca abri a Bíblia para ler um versículo. Eu decorei aquele material que eles me deram, e à medida que, o mesmo dia que, no domingo, que eu fui liberado para tomar a Santa Ceia, porque até ali eu não podia tomar a Santa Ceia. No outro fim de semana eu fui num baile e eu parecia que eu tinha me tornado um adulto. Tudo aquilo dentro da igreja, mas da Bíblia eu não sabia nada. Eu não queria mudança, estava tudo bem para mim daquela forma. Era uma igreja em que eu me achava. Era uma igreja que eu podia dizer que eu tinha um lugar para ir. Mas enquanto eu estava assim,
eu vivi e fiz e cometi graves maldades, cometi erros, pecados absurdos, abomináveis. Entristeci minha família, enchi de sofrimento os meus pais. Magoei, fui um péssimo pai por muitos anos, um terrível pai, um mau exemplo para os meus filhos. Poluí o meu sangue da prostituição, do pecado, do engano, na droga, me sujei, machuquei, aquelas alianças de sangue me acompanharam até que a libertação veio para que eu fosse um homem livre. Ter uma igreja só não é sinal de que nós temos Jesus. 32 anos eu vivi assim. Então, eu conheci a minha esposa e que uma das condições foi que a gente buscasse Jesus para que a gente pudesse construir uma família. Mas daí veio um outro inconveniente que era o status, clubes que eu participava, grupos influentes, grupos de sociedade secreta que queriam que eu participasse, pessoas que queriam, eu havia ascendido na sociedade, tinha estudado, conhecia algumas pessoas, minha esposa era uma pessoa muito influente na sociedade, mas ela queria, e através da pessoa que me discipulava na época, a mãe do Shalom, queriam que a gente se encontrasse com a verdade. Havia em nós uma bondade bastante grande. E essa bondade fez com que a gente... eu nunca falei isso, e não estou falando para que você me ache melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou o pior de todos aqui. Mas nós ajudamos a construir várias igrejas. Várias igrejas, até um dia nós passamos em uma e o Klaus ia comigo, ele disse, pai, ali virou uma casa essa igreja, os bairros distantes, pobres, quando tinha uma calamidade, as igrejas eram afetadas, nós sempre reconstruímos elas, nós ajudamos para igreja tradicional, até aquela que tem origem na Rua Azusa, por muito tempo eles quiseram construir e nós pagamos a mão de obra, pagava o pedreiro que construía aquela igreja. Isso não me fazia um homem melhor. Isso apenas me fazia, de certa forma, ter mais domínio sobre as pessoas, e eu não entendia na época, mas eu queria dominar o conceito de igreja ao invés de entender o amor de Deus. Já estava nesse tempo no 2º ano de seminário, ia todo mês para Maringá, ficávamos lá quinta, sexta, sábado, domingo, aprendíamos muito sobre teoria, mas não tinha tido até aquele tempo uma profunda ou grande ou mínima que fosse experiência com Deus. Então um dia o pastor César me fez uma pergunta: quantas pessoas você já levou para Deus? Ele disse, você é influente, vocês atendem mais de 100 pessoas todo dia na clínica, você tem muitos contatos, você conhece as pessoas fora, você tem relacionamento com empresários, com políticos, com autoridades. Quantas pessoas você levou para Jesus? Amados, essa foi a pergunta mais triste que eu tive que responder em toda a minha vida. Eu precisei dizer que eu nasci evangélico, eu nasci numa família que tinha uma igreja evangélica, mas que durante todos esses, eu já tinha ali 50 anos e eu não tinha levado ninguém para Jesus. Eu não tinha tido uma experiência com Deus. Eu não tinha tido até ali um modelo. Eu não tinha experimentado até ali, visto em alguém, um amor
tão grande que fizesse com que eu me contagiasse pelo mesmo amor que essa pessoa tinha. Amados, eu fiquei feliz e Deus se agrada daquilo que nós vimos hoje até aqui, porque vocês conseguiram entender o amor dos pastores de vocês pela obra e fazer com que isso se multiplicasse. Eu precisei ter 50 anos para poder ver isso. Então eu vi na forma que o meu pastor lidava com as pessoas, o jeito carinhoso que ele falava, a forma educada, clara, mansa, transparente, boa, disposto e disponível para tratar com as pessoas. E aquilo fez com que eu refletisse. Eu tive tempos de muita luta interior, porque eu dizia, mas que amor era esse que eu tinha? Era um amor de interesses? Claro, com certeza que era. Era um amor que mostrava, um dia alguém falou, Rona, você é casca. E eu fiquei chateadão com o cara. Depois eu comecei a entender. Era um amor por conveniência, um amor por interesses. Queria ter perto de mim pessoas, aglutinar pessoas próximas a mim, mas eu não contribuía em nada com a mudança, ou não contribuí em nada levando o evangelho para as pessoas. Eu tinha feito nada para elas até ali. Marcos 2, no versículo 4 em diante, conta a história de 5 amigos. Esses 5 amigos, 4 estavam sãos, e um estava gravemente doente. Não caminhava, não andava. Eles constroem uma maca, colocam esse amigo dentro. Eles sabem que Jesus está na cidade que eles moram. Jesus tem uma casa lá. A Bíblia diz que eles foram na casa de Jesus. Não foram na casa de alguém onde Jesus estava. Diz que eles foram na casa onde Jesus morava. E eles chegam lá, os 4, carregando esse doente. Olham pela janela, está fechado. Olham pelas portas, está tudo fechado. Não havia como entrar naquela casa. E eles não estavam lá por um amor, com um amor por interesse. Eles não tinham nenhum propósito de algum benefício próprio. Eles pegam aquela maca e aquele homem, pesado ou não, e eles olham e dizem, aonde Jesus está? A Bíblia não diz assim, mas essa deve ter sido a comunicação entre eles. Tenta ver onde ele está, e ele mostrou, ele está nessa direção. E eles sobem no telhado daquela casa aonde Jesus está, tiram as telhas, descem ele, e ele é colocado diante de Jesus. Ele não foi deixado lá fora para que Jesus fosse atrás dele. Ele não foi tentado empurrar ele pela janela apenas. Eles sobem, eles procuram saber onde Jesus está, colocam ele diante de Jesus, e Jesus olha o amor que aquelas pessoas tinham por o doente. O amor que aquelas pessoas tinham por aquela pessoa que não conseguia caminhar. A fé que eles tinham em saber que o lugar para resolver o problema deles era exatamente aos pés de Jesus. Como Jairo foi aos pés de Jesus, assim agora esses 4 amigos levam o seu amigo doente, colocam ele diante daquele que podia resolver. E porque ele entendeu essa fé, então Jesus entende a ousadia deles e declara esse homem curado, e ele sai andando. Esse homem não sai sozinho, e os amigos não saem sozinhos. Os 4 amigos e o homem que antes doente possivelmente saíam juntos, cantando, carregando aquela maca, fazendo festa, voltando para sua casa. Se fosse casado, então com a sua esposa e seus filhos, vamos matar um frango, vamos matar um leitão, vamos chamar os vizinhos, vamos tomar vinho, comer pão.
Se ele não fosse casado, sua mãe ia ficar feliz, porque que mãe quer cuidar de um filho por toda a sua vida, ali fazendo as necessidades na cama, dificuldade para dar banho. Nós temos lá em casa uma pessoa há 15 anos, que nós cuidamos dela. Há quase 5 ela não caminha, ela não come se não puser na boca. Ela não toma um banho sozinha fazem muitos anos. Nós precisamos lavar ela todos os dias, dar banho, levar, lavar. É terrível. Esses amigos disseram, não tem, esse é nosso amigo, nós vamos levar ele para Jesus. Quando eu vi essa história, eu disse, meu Deus, Jesus, o meu amor sempre foi por interesse. Jamais eu levei as pessoas aos pés de Jesus. Quantas vezes eu fiz igual o caçador de onça, encontrava alguém e corria, levava para o pastor, soltava no gabinete do pastor e zarpava de lá, dizia, pastor, resolve essa. Aquela pessoa Deus tinha dado para que eu cuidasse, para que eu fosse referência na vida dela. Essas pessoas talvez eram até iletrados, não eram pessoas com formação igual nós temos, com certeza o menos escolarizado de nós era muito mais escolarizado e tinha muito mais cultura e conhecimento do que o mais escolarizado dos povos daquela época. 50 anos se passaram em minha vida e eu não tinha ninguém para me cuidar. João, capítulo 15, versículo 5, diz que Jesus nos ensina que nós somos um ramo e que nós precisamos ficar ligado a Ele para que a gente dê fruto. Tem lá em casa um pé de figo, e para que esse pé de figo dê figos, produza figos, todo ano eu preciso cortar os galhos velhos dele e jogar fora. Então daí nascem novos brotos, e esses novos brotos precisam estar ali no pé para eles produzirem figo. Aqueles que eu corto são jogados fora, não tem valor nenhum. Jesus está dizendo que nós, unidos a Ele, podemos dar fruto. Então eu me perguntei, mas como eu posso ser um gerador de vidas? Se por toda a minha vida eu fui uma árvore ruim, um galho longe de Jesus, um ramo doente, como eu posso ganhar alguém? Como eu posso ser influência boa para alguém? Se eu mesmo fui doente, se que a arrogância me visitou e ficou por muito tempo, brabeza, raiva, autoritário. Então, avançando um pouquinho mais ainda no João 15, no versículo 16, Jesus diz que não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. E ele diz, eu os escolhi para que se cumprisse aquilo que ele falou no 5, que deem frutos e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Então, ainda assim, quando eu tinha dúvida, então Deus me disse, eu sei quem você é. Eu conheço você. Eu sei cada detalhe teu. O teu pensamento, a forma de ser, como você age. E eu escolhi você, porque você não vai fazer, sou eu que vou fazer através de você. Então eu pedi, Senhor, mas como? Eu não sei fazer. Então, se você puder pôr o versículo 17 lá para nós, 15, 17 de João, ele diz que você vai fazer através do amor. Ele diz assim, amarás uns
aos outros. Ameis uns aos outros. Amem uns aos outros. No versículo anterior ele diz, vai e faça. E no versículo 17 ele dá a receita. A receita é amar. A receita é amar as pessoas. Você ama o doente e o perdido? Eu não amava. Eu ficava olhando aquelas centenas de pessoas que entravam na clínica todo mês. E aquelas pessoas, por muito tempo, foram para nós apenas, representavam um pouquinho mais do que dinheiro para nós. Então depois nós começamos a entender, e elas começavam a representar para nós, às vezes, uma roupa que ela não tinha e nós corria e dava. Depois elas começaram a representar um CD que ela queria ter em casa e que na clínica tocava música evangélica e ela não tinha gospel, aí nós arrumávamos um CD. Aí para alguns aquela vida lá representava um prato de comida, um pedaço de pão. Nós começamos a entender que até ali o amor que a gente tinha pelas pessoas era um amor por interesse. Eu precisava de alguém para me ensinar. Então, depois que nós aprendemos, a primeira experiência que nós tivemos, levamos lá para casa. Klaus ainda era pequeno, um senhor, e ele morou conosco lá mais de 3 meses. Ele passava a noite numa casa de recuperação para alcoólatras, mas bem cedo de manhã ele vinha, tomava café conosco, ficava o dia inteiro conosco, almoçava, à tardinha nós levávamos ele para ele dormir lá. E ele foi para o encontro com Deus, levamos ele no dentista, pus uma roupa, ele calçava mais ou menos o meu número, era grandão, e aí eu pus um sapato preto nele, arrumamos um casacão. Depois que ele foi para o encontro, voltou do dentista, ele entrou na igreja, uma panca assim bonitão, e aí a irmã perguntou para ele, e aquele lá se conhece? Deve ser um empresário. E a outra irmã disse, não, ele é um discípulo do Ronald. Ah é? E o que ele faz? Da onde ele veio? Se ele era um mendigo que ele levou para morar lá na casa deles. Um dia tinha um homem dormindo na porta da clínica, numa marquise do lado, e esse homem era uma noite fria, terrivelmente fria. A secretária veio e falou para mim, olha, tem um homem alojado ali, eu acho que ele não suporta essa noite. Eu fui, tentei levar para casa, levar para albergue, levar para um monte de lugar, e eu disse, cara, você vai morrer aqui, vai sujar para mim aí, mano. Aí ele disse, não vou morrer não. Eu disse, mas olha o frio que tá. Ele disse, daí ele estava o tempo inteiro coberto, ele tirou, ele disse, o mendigo aqui sou eu ou é você? Ele disse, eu sei onde ficar. Mas eu insisti com ele voltou outras vezes. E aí nós conseguimos, através de um discípulo meu, levar ele para uma casa de recuperação. E o dia que eu cheguei lá, uns dias depois, eu olhei para aquele homem, ele sorria para mim, esticou os braços para me abraçar, e eu não lembrava quem era, eu não conhecia ele, barba feita, cabelo cortado, uma roupa bonita, tinha tomado banho. O sorriso era o mesmo, aquele dentinho tudo pretinho, né? Mas eu olhei para ele dizia, não está me conhecendo, né? Eu comi a sua janta. Eu disse, não é possível. Um dia ele veio, eu disse, eu vou buscar uma comida para ti. Fui lá, olhei na cozinha, só tinha meu jantar. E não estava lá essas coisas, mas eu disse, é o meu, eu vou dar para ele. Então era peito de frango com aquele macarrão enroladinho assim, é um negócio meio japonês, né? Yakisoba, é um macarrão meio caro. E eu peguei aquele negócio, arrumei um garfo, uma faca, levei para ele. Ele disse, eu gosto de carne, mas eu comecei a amar essas pessoas. Eu e a minha esposa íamos para lugares onde ninguém ia.
vila, bairro, onde ninguém entrava. Eu e ela fomos desbravador. No domingo a gente ia, tinha pessoas com dificuldade de lenha, a gente ia lá em casa, pegava a lenha, levava. Tinha outros com fome, a gente levava. Tinha lugar que não dava para entrar, às vezes que tinha, até na época era bem perigoso, em alguns lugares à noite não se ia. Eu sempre tinha que ir junto, as pessoas me conheciam naqueles lugares. Eu ia junto, tinha uma rua que as pessoas foram colocadas lá, porque lá era o lugar que ninguém ia. Sabe aquele lugar, vamos desovar eles, porque aquele era o pior lugar para ficar, alguém ficar. Eu e a minha esposa ia, conhecemos várias famílias, um dia passamos, tinha 5 crianças assim, fomos atrás, descobrimos, estavam com a avó, cadê as mães estavam numa prostituição em Santa Catarina. Eu e a minha esposa esperamos até até elas voltar. Quando elas voltaram, nós fomos atrás. Minha esposa disse: vem, eu vou ensinar vocês a fazer pastel, vou ensinar vocês a fazer pão, para vocês largar dessa vida. Elas vendiam pastel na rua para as pessoas e sustentavam os filhos. Elas faziam pão e vendiam para sustentar os filhos. Nós começamos a dedicar tempo para essas pessoas, amar essas pessoas. Jesus disse que a única forma que tinha de fazer com que a obra acontecesse, que as pessoas fossem atingidas, não é nós aqui de dentro acusar quem não veio, mas dizer: eu estou aqui louco, cheio de amor por você que não quer, eu estou aqui cheio de amor por você que não conhece, eu estou cheio de amor por você que se droga, se prostitui, você que está num bar agora da elite bebendo, você que bebe aquelas bebidas caras que eu bebia. Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para cada uma dessas pessoas, mas é através de nós e na demonstração do amor que tem em nós. Jesus não disse que precisa dar 7 piruetas. Jesus não disse: você tem que fazer erguer o teu pé da altura da tua cabeça. Jesus disse apenas uma coisa: é com o amor que vocês vão alcançar as pessoas. Por muito tempo eu estou falando de mim, meu irmão, eu sei que você não é assim. Por muito tempo eu amei por interesse, pelo que essas pessoas me davam de resposta, porque eu queria ter um pouco, de certa forma, autoridade sobre elas. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Jesus disse: olha, façam isso, eu vou para o céu, vocês vão ficar sozinhos, mas ele só disse claramente isso: ide fazer discípulos, batize em nome do Pai, e daí ele disse: ensina eles a obedecer. Mas aí ele diz para eles em João: ame essas pessoas. Ame essas pessoas, elas são iguais a nós. Outro dia, uma pessoa de um estado bem longe usou uma palavra muito ruim de uma outra pessoa por causa da diferença que ela tem da cor da pele dela. Amados, o amor de Deus é para todos nós. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Deus fez uns brancos, uns mais escuros, uns japonês, cada um do seu jeito. Deus fez, não questione, apenas cuide e ame. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, muito mais simples do que nós, mas era com amor. Deus te perguntar hoje, se você quer ser feliz mais do que você é, com certeza todos vão dizer sim. E se Deus perguntar hoje para nós, então, como você faz para ser feliz? Responda para Ele assim: amando as outras pessoas muito mais do que amo a mim. Sabe, nós
vemos Deus nos ensinando, Ele diz, perdoe, que eu te perdoo. Ame, que eu te amo. Semeie, e você vai colher. Plante, e você vai ver colher. Deus não diz para nós, deixa que eu vou fazer, e daí se der, você faz para mim. Ele diz, faça a tua parte. Amados, eu poderia, posso e devo fazer muito mais do que eu faço. Quantas vezes o cansaço, a preguiça, o interesse. Amados, não se preocupe quantas pessoas vão estar na tua célula, se é 5, se é 10, se é 20. Eu já tive minha célula 40, 50 pessoas na célula. Se preocupe quantas você vai poder amar, quanto você ama. Se você ama muito, vai ter muito. Se você ama pouco, vai ter pouco. Se você ama muito, vai ter muito. Não se preocupe com números, se preocupe com quanto você vai poder oferecer de amor para as pessoas. O projeto de Deus é muito simples. E eu compliquei ele. Como se complica a matemática, como se complica nas empresas. E uma visão empresarial, racional, ridícula que eu tinha, me fez perder 50 anos da minha vida. Mas em 2010, final de maio, eu abri a minha célula. No final do ano éramos 12, começamos com 3. No outro ano 80, depois fomos para 150. Daí nós chegamos no ano de 2012, concluímos o seminário, 5 anos. 2013, Deus nos permitiu inaugurar 3 templos na nossa região, através de nós e dos nossos discípulos. Os nossos discípulos começaram a fazer o mesmo que a gente fazia. Pudemos ir ministrar em outros lugares, estados e fora do país. Deus começa a usar a mim, a minha esposa e o meu filho em cura, em especialmente algumas que eu queria citar para vocês. Um dia, num domingo, nós fomos orar por uma senhora sem esperança, contaminada pelo HIV. Ela tinha AIDS, o marido tinha morrido, ela tinha uma raiva mortal desse homem. Ele morreu, ela dizia um monte de palavrão para ele, e agora ele quer que eu morra sem ter nada com isso. Então nós orientamos ela os caminhos sobre o perdão, tratamos ela com amor 1 dia, 2 dias, e então ela ia embora, ia viajar, e era domingo à tarde, ela ia pegar o ônibus tipo 4 horas, nós almoçamos, voltamos na casa dela e fizemos a última tentativa que ela perdoasse esse homem. E ali ela perdoou, eu e a minha esposa oramos e decretamos em nome de Jesus a cura da AIDS sobre a vida dessa pessoa, e ela foi curada. Um dia na igreja em Virmonte, nós estávamos num culto e a irmã levanta lá atrás e diz: pastor, tem uma menina com 8 anos no hospital a morrer em Curitiba, no Pequeno Príncipe, com embolia pulmonar. E é uma doença que solta um trombo de sangue, tranca o pulmão e normalmente as pessoas morrem. Se não morrem, elas vão passar meses ali. E o médico disse que se ela se escapar, por 6 meses ela ia ficar com sérios problemas, e ela estava ali na UTI, morre ou não morre, e nós estávamos lá, a irmã pediu oração, era um culto de quarta-feira, oração, e nós oramos, a igreja orou, enquanto nós orávamos eu vi Deus visitar ela, e eu disse: irmã, avise a família que Deus visitou ela nesse momento no hospital, e que amanhã
elas vão se surpreender, todos com a cura daquela menina, e ela foi curada, e ela saiu na UTI naquele dia. Um dia nós fomos na divisa com Santa Catarina, lá em União da Vitória, orar por um menino que estava 20 dias na UTI. E aí nós oramos com esse menino, tinha mais do que uma enfermeira lá naquela UTI, várias, eles puseram nós dentro da UTI depois do horário normal de visita, porque eles acharam que a gente era daqueles crentes que fazia muito barulho, né? E a nossa oração foi muito simples, nós oramos para que ele fosse liberto, e ele, com aqueles tubos de oxigênio, ele estava ali dormindo. Quando nós começamos a orar, ele começou a jogar coisas para fora da boca dele, e ele foi liberto aquela hora, e ele foi curado. E aquele menino que não tinha uma previsão de sair do hospital com vida, no outro dia ele foi para um quarto, e na outra semana Deus permitiu que ele voltasse para sua casa. Um dia um homem veio pedir oração para a mãe dele, que tinha sido contaminada pelo hantavírus. Ele ataca o pulmão, ela era fumante, essa mulher, ela estava num estado deplorável no hospital, já há muitos dias, e a tendência era de que ela não suportasse, porque quando as pessoas vão para o hospital, normalmente o órgão mais afetado é o pulmão, porque fica deitado, e o pulmão é afetado, então a pessoa não respira, não tem condições de respirar, de purificar o sangue, e ela deve fatalmente morrer. E essa mulher foi curada, e um dia ela bateu a porta lá de casa, e ela veio agradecer o que Deus tinha feito, através de uma oração simples. 1h da manhã o telefone toca, eu fui para o hospital, e aí a menina não queria que eu entrasse, é muito tarde, o senhor veio fazer o que? Eu vim orar com uma criança que vai ser transferida. Ela tem 2 anos, tinha um câncer no abdômen, ela tinha todos os exames, ressonância, todos os exames possíveis, ela tinha, constatando aquele câncer, tinha sido mandado o protocolo para o hospital do câncer. Na mesma madrugada ela ia ser transferida, eu orei com ela, tinha 3 mulheres, era um desespero, porque esse menino não parava, era uma dor, uma aflição que ele estava. Orei com ele, nós fomos para casa, e o hospital de câncer procurou por 10 dias um vestígio de câncer naquela criança e não encontrou nunca mais. Deus um dia nos levou a orar por um menino que uma máquina ensiladeira tinha amputado as 2 pernas deles, 14 anos, foi ajudar seu pai na roça, e aí aquela máquina comeu as pernas dele, ficou os ligamentos, ossos, parte presa na máquina, eles tiveram que levar ele para o hospital com parte daquela máquina junto. E agora ele estava ali a morrer, porque a febre não baixava, tinha infecção terrível, daí não conseguiam um leito na UTI, mas aquela hora tinham conseguido leito, mas ele tinha uma febre tão alta, a situação era tão crítica que ele não conseguiria chegar ao hospital com UTI em Guarapuava. Então nós fomos chamados para orar, nós oramos e a família creu, e esse menino em 15 minutos, ele foi transferido, foi curado, hoje ele usa prótese, mas ele consegue andar. Um Deus simples, de alguém que se sentia incapaz de cuidar de alguém. Um Deus simples, de alguém que dizia, minha vida pregressa, como se diz na polícia, né? Meu passado me condenava por atitudes muito erradas, julgamento errado de irmãos, de irmãs, da igreja. Deus fez muitas outras coisas, muitas e muitas. Um homem, perdi um amigo, perdi um membro da igreja, porque orei com ele estava no hospital, o médico disse, o senhor está infartado, e chamou a família e disse que se não houver um milagre, ele vai morrer até amanhã. E aí a família me chamou, fui lá, orei com ele, e aí ele sarou, melhorou,
E aí sarou, deu alta, foi, daí ele disse, deu entrada no INSS, disse, o senhor nunca mais vai poder trabalhar, o senhor vai poder se aposentar, deu o encaminhamento para ele se aposentar, pediu uns exames, foi lá fazer exame, Deus tinha dado um coração novo para ele, e eu perdi o amigo porque ele perdeu a aposentadoria. Deus é muito bom. Ele quer fazer através de você nessa cidade. Ele diz que quer um grande avivamento aqui, mas o avivamento começou em Azusa, em todos os outros países. O especialista em avivamento aqui, daí o pastor Jones, ele sabe nos dizer melhor do que qualquer um, começou porque alguém começou a amar alguém sem interesse. Deus nos chama para amar as pessoas sem interesse. E para encerrar esses testemunhos e já indo para o final da palavra, um dia o Klaus teve uma sinusite muito forte. E nós fomos para um hospital, e o hospital não pôde nos atender. Nós fomos para o outro hospital, chegamos lá, disse, não, só a doutora já vem lhe atender. E nós ficamos esperando em meia hora, 1 hora, e aí falaram para nós, a menina disse, olha, o senhor me perdoe, mas tem uma emergência, entrou um senhor aqui que tomou veneno, queimou o frasco, e nós já tentamos de tudo, e ele não reage, e não tem condições, e ele está em estado crítico, chegou em estado crítico, e ele estava indo a óbito, e eles não conseguiam fazer nada. A esposa estava lá dentro com ele, a médica disse, a senhora sai daqui e vai chamar a família, porque nós não temos mais nada para fazer. Esse homem estava sendo dado já como alguém morto. Então a médica nos chamou para atender. Quando essa esposa dele saiu, ela saiu chorando, desesperada. Eu chamei ela, pedi o que tinha acontecido, ela me contou. Faziam 3 meses que eles tinham casado, eles estavam tendo algum probleminha no casamento que podia ser ajustado, mas esse homem sem conhecimento, sem o amor de Deus, nunca tinha ouvido falar do amor de Jesus. Eu disse, a senhora conhece o amor de Jesus? A senhora conhece o poder de cura de Jesus? E ela não estava nervosa, ansiosa, não conhecia, iletrada, uma pessoa que morava no interior, com dificuldade, simples, humilde, disse, vem aqui, nós vamos orar com a senhora para esse seu homem ressuscitar, seu homem ser curado. E nós pusemos a mão, eu pus a mão no ombro esquerdo dela, o Klaus pôs a mão no ombro direito, e nós fizemos uma simples oração na frente, na rua, na frente do hospital, e declaramos a cura desse homem. E aí, nisso nós orando, e um menino passa e foi num furinho que tinha num vidro quebrado da emergência, ele disse, pifou, zerou lá o aparelho, agora vai atender nós, torcendo que esse homem morresse para que nós pudéssemos ser atendidos. A médica saiu, nos chamou, e nós oramos, ela entrou, ela pediu perdão para nós, porque demorou tanto. Eu disse, não se preocupe, a gente soube esperar, conseguiu esperar, o Klaus está com esse problema. E daí ela contou a situação, e daí o Klaus disse, o meu pai orou com esse homem. Ela disse, o seu pai orou? Orou. Daí ela disse, de que igreja o senhor é? E ela também era evangélica, a gente conversou, ela medicou o Klaus para aquela sinusite que ele tinha, um inchaço, um vermelhidão no rosto, tudo, e Deus queria que tivesse acontecido isso com ele para nós poder orar por esse homem. Então ela medica ele, preenche a receita e diz, o meu carimbo está no pronto-socorro, o senhor vai junto comigo, nós vamos lá no pronto-socorro, e eu carimbo e lhe entrego a receita, o senhor compra o medicamento. E aí, quando ela entrou lá dentro, tinha um homem lá dentro, sentado, e pediu para ela, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora. Então, essa médica voltou, saiu, me alcançou a receita, olhou nos meus olhos,
estendeu a mão e disse: Deus ouviu a sua oração, pastor. Uma oração simples, na rua, não teve nem um sapatinho de fogo, não teve nem um monte de glória a Deus, mas teve uma vida que foi alcançada através dela de uma forma simples. Por muitos anos nós complicamos o evangelho, tinha que ter um sino para começar o culto, tinha que ter um harmônio para tocar na igreja. Se alguém levantasse a perninha no altar, se alguém tivesse uma tatuagem, se alguém tivesse cometido um pecado há 10 anos atrás, então aquele vinha à tona ali na igreja. E nós impedimos que o mover de Deus acontecesse. Jesus escolheu você para amar as pessoas, assim como escolheu a mim. Talvez você diga para mim que você também tem problemas, que você também tem dificuldades, que você também passa por lutas. Eu digo para você que eu também tenho doença, tenho cansaço, tenho lutas, eu tenho dificuldades. Esses dias eu estava lá com 400 pessoas numa sala de espera do Hospital do Câncer em Cascavel, esperando alguém dizer para mim, porque Deus queria provar a minha fé, queria provar como eu reagiria no meio de tanta doença. Aquele que Deus muitas vezes usou para curar os outros, eu também enfrento dificuldade, tentação, eu também peco. Eu luto comigo para ser melhor. Eu luto comigo para amar mais as pessoas. Se você quer ver esse avivamento acontecer nessa cidade através dessa igreja, vai precisar haver mudança do conceito de amar em todos nós. Amar com mais profundidade, amar sem interesse, amar compromissado com as pessoas, olhar onde Jesus está e dizer: Ele está ali, vamos subir, colocar esse homem bem exatamente na frente de Jesus. Parar de caçar onça, trazer para o pastor, trazer para o líder de célula e zarpar. Todos nós precisamos melhorar e nós precisamos olhar para o número do nosso amor, muito mais do que para o número de pessoas que ocupam as cadeiras na nossa casa. Nesse final de semana você vai ouvir muitas palavras. Pregadores que eu conheço, que vão trazer revelação para você. Você vai ter novos conceitos sobre títulos e temas da palavra de Deus através da manhã de manhã, amanhã à noite, domingo. Pastor César, Shalom, Jonas, Piscite e companhia. Homens de Deus, pregadores na essência, homens dedicados à palavra. E eles vão trazer para nós novos conhecimentos. Mas se esse conhecimento servir apenas para nos tornarmos mais cultos da palavra ou na palavra, se esse conhecimento não se refletir somado ao grande amor lá fora, da porta daquela igreja para fora, terá sido um tempo inútil ou vão que nós passamos aqui. Precisa haver indispensavelmente uma mudança no nosso conceito de amar. O amor precisa nos impactar. Sem o amor lá fora, nós não vamos conseguir fazer com que tudo seja simples. Você pode chorar aqui na igreja, mas talvez depois de enxugada a lágrima lá fora, você não vai agir. Eu já chorei muito hoje. Chorei porque eu fiquei tão constrangido
com tanto amor que vocês nos receberam, que os pastores de vocês nos receberam, tanta dedicação nesse templo, cada detalhe, uma camiseta, uma pasta linda, um caderno de anotações dentro, o histórico dos cultos, o lugar, a programação dos eventos da igreja. Isso são demonstração de amor. Nós precisamos pegar essa pasta, usar ela, esmiuçar todas as coisas dentro de nós, resolver, enxugar a lágrima, ir lá fora e chorar então com aquelas pessoas que têm necessidade. Há um ano e meio atrás, uma família lá em Virmonte teve a sua casa queimada. Eles estavam a uns 100 metros cuidando das vacas, ordenhando as vacas, e a casa ficava distante uns 100 metros. Eles olham para fora, tinha uma fumaça, foram ver, era a casa deles, e a casa deles foi consumida em poucos minutos. Nós chegamos lá, logo que me avisaram, dava 20 e poucos quilômetros, eu saí disparado, correndo, cheguei lá, só consegui ver fogo e brasa. E os bombeiros dizendo, não tem nada para fazer. E aí eles estavam ali naquele sofrimento, eu corri, peguei um discípulo, o Diego, e corremos, fomos lá em casa, peguei colchão, peguei roupa de cama, travesseiro, colher, garfo, faca, tudo, eles não têm mais nada. Isso era tardinha, quando foi à noite tinha uma cama para eles deitar. Tinha um lugar para eles comer, tinha um fogão, tinha gás, tinha comida, tinha arroz, tinha feijão, tinha carne, tinha linguiça, tinha água. Eles tinham tudo que eles precisavam, copo, faca, garfo, pano de limpar, prato, enxugar prato, tudo nós fomos trazendo, cadeira, nós mobiliamos a garagem deles e construímos uma casa em 1h30. E essa família começou, parece que aquilo foi um despertar, aquilo era um sofrimento, era um motivo de tristeza na hora, mas aquilo parece que despertou neles um amor como eles nunca tiveram, e eles começaram a abençoar, sem casa, morando lá no galpão, e aí eles começaram a abençoar as pessoas, e eles produziam e davam comida para as pessoas, e eles foram alcançando. Então Deus foi abençoando eles. Quando eles começaram na igreja, uns 4 anos atrás, eles tinham um carrinho velho e pouca terra, eles compraram mais terra, mais 30 vacas, carro novo, 2 tratores novos, e Deus foi abençoando eles. Então um tempo eles pararam de olhar para Deus porque as coisas estavam acontecendo, queima a casa, então agora eles pararam e vamos refletir aonde nós estamos errando, e eles começaram a corrigir. Hoje eles têm uma casa linda, abençoada, tudo novo, lindo, bonito, mas eles têm um coração mudado. Semana passada tinha um senhor andando lá, ele vinha de São Paulo, ia na direção da Argentina, magro, fétido, triste, cabisbaixo, cabeludo, aquela roupa rasgada, e ele chega na casa dessa família e bate. Ele diz, você não tem um pãozinho para me arrumar? Ele diz, senhor, senta ali naquela sombra, espera um pouquinho. E ele foi lá dentro, e aquela irmã tem uma mão para fazer pão, faz uns pão desse tamanho, assada naquele forno de lenha, que delícia. E ele foi lá dentro, o marido dessa irmã, e corta várias fatias de pão e arruma um sanduíche, e mortadela, e queijo, e coisa boa, e ovo frito. E ele arruma e põe numa sacolinha, e aí ele vai lá, esquenta uma água, coa um café fresquinho, novinho, e põe leite, que eles produzem leite produzidinho na fazenda, ali purinho, sem remédio, coisa boa. E ele preparou e foi lá fora e entregou para esse homem a comida e deu para ele. E aí ele saiu e tinha um outro homem lá, disse, mas você faz isso para mendigo? Ele disse, é meu irmão, eu amo ele. Esse homem foi e comeu, e ele descansou embaixo daquela árvore. Dali um pouco ele foi lá e disse, Senhor, eu posso pegar daquelas laranjas que tem no chão ali?
Ele disse, não, o senhor pode pegar daquelas que tem no pé. O senhor escolhe a mais bonita que tiver. O senhor pega quantas o senhor quiser. O senhor vai... Não, eu não consigo, eu vou lhe ajudar. E ele foi lá e pegou uma vara e ajuda. Vamos tirar essas de cima que são bonitas. E foi e colocou dentro de um saco. E ele levou quantas ele quis. E esse homem ficou com o olho desse tamanho olhando para ele. E disse, o senhor é um homem de Deus. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Deus não quer só que a gente dê o casaco para aquele que tem frio, mas que a gente ajude a vestir, que a gente passe um perfuminho nele, que a gente faça ele ficar cheiroso, que a gente possa dizer para ele, eu amo você, meu irmão. Eu quero encerrar te contando um sonho do meu filho. Um dia nós estávamos num almoço, e aqueles almoços de crente, depois que está com a barriga cheia e toma umas 5 coca, ninguém aguenta, é só risada e festa e tiração de sarro, né? Vocês sabem como é. E aí a gente estava em umas 4 famílias, e ria muito, brincava, estava lá, era meio friozinho, e o Klaus deitou para trás assim e dormiu. Eu até não acreditei muito, porque ele normalmente não ia perder essa festa, a alegria que estava ali. Mas então, continua a festa, ele acordou, nós fomos mais tarde para o culto, para a igreja, depois do culto nós indo para casa, e ele disse, pai, hoje eu tive um sonho. Quando? Na hora, depois à tarde, quando nós estávamos lá, todo mundo, eu adormeci e tive um sonho. E nesse sonho eu já era adulto, já era um homem, pai. E eu tinha filhos. Ele disse, eu tinha muitos filhos. Eu tinha uma família grande, pai. E um dia essa família sentou ao redor da mesa para conversar comigo. E eles pediram para mim, por que é, pai, que todos nós servimos a Deus? E ele disse que um dia nesse sonho ele diz, um dia eu não quis servir a Deus. Um dia eu não tinha esse amor pelo perdido. Eu fui egoísta porque nós tínhamos muitas coisas e quando nós fomos para o ministério, nós perdemos muitas coisas, muitos direitos que a gente tinha, muitos passeios, muitas viagens, muitas idas para o Paraguai, x-salada lá do Pinduca, aquelas coisas boas, coca de 5 litros. E aí ele foi relatando isso no sonho, as perdas que ele teve. E ele contou isso para os filhos dele. E aí ele disse, mas tudo isso era importante para mim. Mas o que mudou a minha forma de pensar foi o amor que o meu pai e a minha mãe tinham pelo perdido. O que mudou a minha forma de pensar foi o amor pelo perdido. Para muitos pode ser apenas um sonho, mas para mim foi um sonho profético e que em parte ele já se realizou, porque o Klaus naquela época não era líder, hoje ele é. Porque um dia ele vai ser um pai bom e amoroso para os seus filhos, e um dia eles vão sentar ao redor dele e vão dizer, pai, da onde vem tanto amor? E ele vai dizer, Jesus um dia disse, está cheio de gente perdida ali fora, está cheio de mãe chorando à noite porque o filho não volta, está cheio de pai bravo porque ele cometeu erros com seus filhos e agora espantou eles de casa. Está cheio de meninas nas esquinas sendo acariciadas por homens com as mãos sujas. Está cheio de gente violentando crianças. Está cheio de famílias destruídas. E aqueles que deveriam amar ainda pensam, refletem, mas será que não é tarde, 1h da manhã, para ir orar num hospital?
Não quiseram me deixar entrar. Mas eu consegui, e quando consegui entrar, Jesus visitou aquela criança. Quantas famílias perto da nossa casa querem uma visita? Quantas mães querem apenas um consolo? Essa semana uma disse: pastor, eu queria só alguém para poder chorar a morte do meu filho. Eu queria poder ter entendido antes, para que ele pudesse estar aqui conosco. Então nós buscamos na televisão. Então nós buscamos em lindos programas. Então nós buscamos em igrejas com as paredes revestidas de mármore. Então nós procuramos nos mais belos lugares onde a riqueza impera. E esquecemos que é num lugar simples, onde homens e mulheres desejam amar as pessoas de forma como nunca amaram, que vão fazer a diferença. Se hoje Deus perguntasse: que tipo de amor você tem vivido? Se hoje Deus perguntasse como tem sido o amor que você tem dado ao perdido? Esse amor é um amor sem interesse? Como tem sido a tua ousadia? Você se propõe a ser melhor? No modelo de Deus para servir, com o amor que Jesus serviu? Quantas pessoas estão deitadas numa cama, numa maca, e não tem nenhum amigo para dar uma palavra, um consolo, ler um versículo que dirá para levar ele onde Jesus está. Quantas mães choram escondidas, sozinhas, perderam seus maridos, perderam seus filhos, e eu e você que temos tudo, e podíamos fazer mais por eles. Talvez não fazemos.